façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Vamos colocar o vídeo pro Gordon, pro Paulo Figueiredo e pro Adriles verem o Hamilton Mourão na tribuna. Com vocês. Posta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da justiça militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem usou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade. Me dá aflição, Paulo Figueiredo, quando ele fala postagem nas redes sociais, porque o pessoal fica chamando o Hamilton Mourão de senador da... Sabe? Vou fazer oposição. Peraí que eu vou preparar um tweetzinho aqui no X, aqui, vou fazer uma... E ó, o sistema tá aqui, a pleno vapor. PSOL pede ao Supremo Tribunal Federal prisão de Mourão após senador cobrar reação das Forças Armadas. Isso aconteceu nessa quinta-feira. A bancada do PSOL pediu a prisão preventiva do senador Mourão após ele cobrar uma reação por conta das prisões militares que ocorreram na data de ontem. Aí que entra, Paulo, aquela velha história de uma direita que, no meu entendimento, no Senado, na Câmara, parece muito desarticulada. Parece que tá todo mundo meio que barata tonta, assim. Porque eu escuto toda hora, e eu falei isso pro Gordon antes da gente entrar no ar, toda hora é sempre o mesmo discurso, é o diagnóstico e não o remédio. Todo mundo dando diagnóstico. Tá errado. Parar? A perseguição é injusta. A perseguição tá errada. Tá, bebê. E qual que é o remédio, Paulo Figueiredo? É por isso que todos esses inquéritos são absolutamente absurdos, porque eles partem do pressuposto que há uma formação de uma milícia digital articulada, mas se tem uma coisa que a direita brasileira não é articulada. E eu vou dizer para vocês, tá? Aqui nos Estados Unidos a coisa não é muito diferente, não. É assim, eu converso, e ontem conversei com, eu acho que mais de 10 parlamentares, e todo mundo fica absolutamente assim, perplexo com o que está acontecendo, revoltado. Eu vou dizer para vocês que uma coisa que eu só postei para os meus apoiadores do Locals, eu não sei o quanto que isso já está circulando na internet, mas existe uma sensação muito forte dos parlamentares brasileiros de que um dos objetivos dessa operação é caçar o registro do PL. Tá? Isso está sendo realmente um objeto de preocupação dentro do partido, dentro dos membros do partido. E eles não sabem o que fazer e como reagir. Então, Paulo, todos eles já parecem ter percebido que o Bolsonaro vai preso. Né? Que era uma coisa que até pouco tempo atrás, quando eu falava, as pessoas ficavam revoltadas. Acho capaz de ainda ter gente hoje aqui no chat dizendo Bolsonaro não vai preso, não diga uma coisa dessa. Eu falo assim, meu filho, você pode se esconder debaixo da cama. O bicho-papão vai chegar. Pode se esconder, o bicho-papão vai chegar. A realidade não briga comigo. Não briga com a realidade. Por que a gente tem que ouvir o que Eliane Cantanhede está falando? Pelo mesmo motivo que você tinha que ouvir o que o Paulo Figueiredo estava falando. Porque Eliane Cantanhede tem, sim, fontes dentro da Polícia Federal, dentro do STF, ela tem. Porque eles estão juntos. Eles pensam da mesma forma. Da mesma forma que eu tenho alinhamentos
de formação e de visão de mundo, até de cosmovisão com os militares, parciais, é verdade, a Eliane Cantanhede tem com esses caras, e eles gostam dela. E eles dizem as coisas para ela. E reparem, por que é importante vocês prestarem atenção? Porque ela diz por que ela está dizendo isso. Ela diz, tá confesso dentro da fala dela. Ela fala, há necessidade de conscientização da sociedade. E o que ela está fazendo aqui? Exatamente esse papel. Isso tem um nome. PSYOP, Operação Psicológica. Isso que está em curso é uma operação psicológica. Eles já sabem o resultado do filme, já sabem o final do filme. O vilão vai morrer dessa forma, tá bom. Agora eles estão escrevendo o resto do roteiro. E todas essas operações não passam de Fishing Expedition para isso. Agora com o celular do Heleno, agora com o celular... Eles vão pensar o que interessa para ajudar a montar o roteiro deles. Isso não é investigação. Isso é assassinato de reputação. Com que objetivo? Objetivo de conscientizar a população. Objetivo de convencer a população que o Bolsonaro merecia. Sabe qual é o problema dessa história, Marco, Flávio e Adriles? É que eles vão se ferrar. Eles vão se ferrar. Eles são muito burros. Eu vou dizer por que eles vão se ferrar. Não é que eles não vão prender o Bolsonaro. Eu acho que eles vão prender o Bolsonaro. Se der tempo, eles vão prender o Bolsonaro. Só que a população vai criar asco cada vez maior deles. Sabe o que está acontecendo? Eu venho do futuro. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Exatamente o que está acontecendo no Brasil. Um pouquinho na frente. Múltiplos processos contra o Donald Trump, e são todos assim, meio sem pé nem cabeça. Ele tinha documentos que ele não podia ter. Ele usou dinheiro da campanha para pagar um acordo com uma puta. Tem um igual, idêntico, falando ele incitou um golpe de Estado no 8 de janeiro, no 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu com o Donald Trump? O Donald Trump estava quietinho. Ele estava ali... Aumentou a popularidade. Disparou a popularidade. O Donald Trump... Tem uma diferença, né, Paulinho? Lá tem democracia, liberdade, contestações de crítica. Aqui no Brasil tá cada vez mais difícil nesse sentido. É por isso que vocês vão ter que ver todos para os Estados Unidos. Que me leva ao meu... Não, o que me leva ao meu segundo ponto em relação a essa história, e é verdade. Tá inelegível. O povo vai ficar indignado numa ditadura. O que a ditadura faz com gente indignada? Não é um bom... Deixa só o Paulo fechar o segundo ponto dele pra gente rodar, Adriles, porque esse tema dá muito... É um bom ponto que o Adriles está fazendo, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, e de fato, do ponto de vista institucional e da viabilidade do Bolsonaro como candidato, eu não acho que ele vai ter a mesma viabilidade do Trump. Eu estou me referindo, e é bom para eu esclarecer isso, ao fenômeno da manifestação popular, do sentimento popular a esse respeito. E eu digo hoje, e todas as pesquisas no Brasil hoje comprovam isso, que a popularidade do Bolsonaro foi afetada zero por todas essas operações. E se sair uma pesquisa amanhã, vai mostrar que a maioria das pessoas estão mais com o STF, com a imprensa, com a Polícia Federal se tornou uma das instituições mais desgraçadas do Brasil. E não era. E a Polícia Federal fazia filme. Eu tenho até amigos da Polícia Federal que trabalharam. Polícia Federal, a lei e não sei o quê, seriado da Globo, o sistema, o mecanismo, sei lá o quê. Os caras estão desgraçados. Os caras conseguiram destruir a instituição. Supremo Tribunal Federal, eu volto a dizer, as pesquisas mostram que menos de 2%, a última que eu vi foi 19% da população apoia o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou dizendo, vocês estão fazendo operação psicológica de Lisboa, de Portugal. Porque o que está acontecendo vai estar simplesmente galvanizando a população em torno do bolsonarismo. Isso é muito... Você está galvanizando o bolsonarismo, o conservadorismo, a ojeriza, o STF. Provavelmente a população da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, tem ojeriza ao maquinário ditatorial. Mas menos o que acontece? Você imagina. Você galvaniza, você tem uma indignação, mas você tem um medo. Você tem uma menos do que você imagina, Adriles. Posso dar um menos do que você imagina. O Solzhenitsyn é um cara que explica isso bem. Vai, Flávio. Deixa eu só fazer um ponto de um segundo a respeito da questão do... Eu falei de vir para os Estados Unidos e tal. Tem um motivo pelo qual o Bolsonaro está tomando o STF está tomando passaporte de todo mundo. E esse motivo se chama Alan dos Santos.
Lógico. Porque depois que eles perceberam que o Alan dos Santos, quando veio para os Estados Unidos, os esquemas ditatoriais do Alexandre não colam aqui, depois de 3 negativas do Departamento de Justiça aos pedidos de extradição, porque não atendem os critérios mínimos constitucionais, ele percebeu que a jurisdição dele termina no Brasil. Depois de pedidos de bloqueio na minha conta, depois de pedidos de bloqueio da minha conta, depois de pedidos de bloqueio da conta de todo mundo, todos, quebra de sigilo, tudo negado, ele falou, eu sou ditador só aqui da República, só do Xandaquistão. Só de Banânia. Então eu preciso começar a tomar os passaportes para impedir que as pessoas venham para cá. Por isso que eu disse para vocês vão ter que fazer jornalismo, todos vocês, daqui. E é por isso. E todos os brasileiros têm a obrigação moral de ter um VPN instalado no seu computador. E é por isso que a gente dizia para Bolsonaro denunciar uma ditadura acontecida aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos. Claro. Quando eu dizia isso, o Bolsonaro não pode sair. Agora ele não pode sair. Agora ele tá preso aqui no Brasil. Eu queria jogar para o Gordon, ainda dentro dessa pauta, Gordon, o vídeo do Rogério Marinho, numa coletiva que ele deu, só um trecho para vocês verem como que os senadores estão desempenhando o seu papel lá no Senado Federal. Repito, nenhuma novidade no atual documento, nenhuma novidade. A novidade que existe é que alguém que é vítima continua a presidir o inquérito de uma forma espetaculosa. A novidade que existe é que um partido político que faz oposição nesse país está sendo vítima de uma tentativa clara de calar, de emudecer, de restringir, de intimidar a oposição nesse país. E a gente já viu isso. E isso é claramente uma atitude ditatorial que tem que ser reprovada pela sociedade brasileira. Nós estamos caminhando para um processo muito complicado. Nós estamos na véspera de uma eleição municipal, e nós estamos vendo um partido político, que é o maior partido de oposição, sendo alvo de uma ação persecutória. O que nós estamos falando aqui é a expressão da verdade, e é importante que a sociedade brasileira tome conhecimento disso. Nós não queremos, não devemos e nem podemos estar acima da lei. O que nós queremos, o que nós clamamos, o que nós exigimos é que a Constituição seja cumprida, tá certo? Porque a Constituição não está sendo cumprida. O devido processo legal, o princípio do juiz natural, da imparcialidade, não está sendo cumprido nesse processo. É o que nós precisamos. Nós queremos que sejam todos investigados, agora dentro da lei, e não fora dela, e não acima dela, e não se dando drible na legislação, porque em nome da democracia, porque se diz que em nome da democracia, a democracia está sendo destruída. Gordon, eu ouvi essa coletiva inteira ontem e eu não ouvi o nome Alexandre de Moraes na coletiva inteira. Medo. Eu não ouvi o nome. Existe uma ditadura implantada no Brasil. Tá, quem é o ditador? Onde que tá? Da onde vem o despacho? Da onde vem o inquérito das milícias digitais? Então, quer dizer, eu acho que é porque meu nome é Legião, tá? Meu nome é Legião. Legião. Muitos. Trabalhar no nome da coisa ainda é uma coisa que exige um trabalho, vai exigir um refinamento conceitual aí. Mas ele capitaneia, o Flávio. Ele capitaneia, mas eu acho que... Se ele for ceifado, se ele sofrer um processo de impeachment, você cria uma reverberação em torno dele. Tenho dúvidas. Tem um freio de arrumação. Esse cara passou do limite. Ele é o teto. Tenho dúvidas. Mas quando ele precisa... Eu acho que a gente precisa trabalhar melhor nessa conceituação, e também do ponto de vista da reação, eu acho que todos devem se unir em torno de um lema único: redemocratização. O Brasil precisa de redemocratização. Eu acho que os senadores têm que... Tema bom. Eu acho que os senadores... O Jung, não é vago, que é mais objetivo isso. Tem que ter uma pessoa culpada. Enfim, vamos lá. Não, eu só esse ponto bem rápido. O Jung, Flávio Gordon, ele dizia que o homem só consegue raciocinar em termos de mito e símbolo, né? E você não consegue criar uma figura arquétipica melhor do que o Alexandre de Moraes. Porque o cara é um vilão de James Bond. Perfeito. Então, assim, tá pronto. É que, de fato, o ponto que você fez é absolutamente correto. O ponto que você fez é absolutamente correto. Existe toda uma estrutura gigantesca. Eu, outro dia, entrevistei no Paulo Figueiredo Show
o David Agape. Agape, eu vi a sua entrevista, excelente, Paulo. Porra, um negócio de maluco, né? E ele conta, ele tem todo o histórico das transformações que o TSE começou a fazer, primeiro no Gilmar Mendes, depois quem preparou todo o terreno foi o Barroso, e o Alexandre de Moraes, o Fux, e o Alexandre de Moraes chegou como o xerifão final. E tem um mérito. O Alexandre de Moraes tem um nível de testosterona bem maior do que a média brasileira. Eu dou isso para ele. O final das contas, que eu acho interessante, é que eu aposto, pelo amor de Deus, metaforicamente, na cabeça do Alexandre de Moraes sendo guilhotinada pelo establishment para se salvar. Porque essa questão do mito e do símbolo, você é um cara que sabe muito disso, Flávio. Talvez mais do que eu. Você sabe o quanto que é recorrente essa estrutura, onde o líder da revolução acaba guilhotinado justamente para preservar a revolução. Sim, exatamente. Ele é sacrificado. Para manter os interesses escusos cobertos. Preciso que algumas coisas mudem para que tudo continue como está. Tancredo lá, o Leopardo. Esse é o meu medo, no foco exclusivo na pessoa do Alexandre de Moraes, entendeu? Porque. Se sair o Alexandre de Moraes, as coisas vão melhorar? Não, mas melhora na questão do abuso, da perseguição, da censura, da prisão. Só na coisa ilegal. simbólica, não melhora. Não é que o Brasil vai virar uma democracia. Não vai dar jeito no Brasil. Eu nunca tenho a esperança de dar jeito no Brasil. Exatamente. O que dá jeito no Brasil? Isso a gente nem pensa, isso a gente nem cogita. Tá fora do meu universo. Eu só quero sair do regime ditatorial. É isso aí. Pô, 2015 tava bom pra caramba. Então, exato. Eu preciso... Peraí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.